O que o Corinthians precisa fazer para conseguir a classificação para a Copa do Brasil de 2025? Pois é, agora que o Corinthians foi eliminado do Paulistão, ainda na fase de grupos, perdeu a vaga para a principal competição do país de 2025. Isso porque o Paulistão só oferece apenas 5 vagas, sendo 4 para os times que chegam na semifinal e mais uma para o time melhor colocado no geral. E como o Timão foi eliminado ainda na fase de grupos, com uma rodada de antecedência, depois de uma campanha horrorosa no Paulistão, dessa forma não conseguiram a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Mas não tem nada acabado. Rola a bola no segundo tempo, tudo igual no placar. A classificação para o principal campeonato do país. Uma delas seria ganhando a Copa do Brasil desse ano, o que é uma missão bem difícil, né? Levando em consideração o estado que o clube está hoje em dia. Ou então indo mais além e o Corinthians ser campeão da Sul-Americana. E na pior das hipóteses, ir bem no Campeonato Brasileiro e terminar pelo menos na zona de classificação para a Libertadores. O que não aconteceu no Brasileirão do ano passado. Ficaram na 13ª posição. E se o Corinthians não conseguir nenhuma dessas coisas que eu citei, aí sim o Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025. Perdendo uma boa renda, uma boa grana. O que o Corinthians precisa fazer para conseguir a classificação para a Copa do Brasil de 2025? Pois é, agora que o Corinthians foi eliminado do Paulistão, ainda na fase de grupos, perdeu a vaga para a principal competição do país de 2025. Isso porque o Paulistão só oferece apenas 5 vagas, sendo 4 para os times que chegam na semifinal e mais uma para o time melhor colocado no geral. E como o Timão foi eliminado ainda na fase de grupos, com uma rodada de antecedência, depois de uma campanha horrorosa no Paulistão, dessa forma não conseguiram a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Mas não tem nada acabado, porque o Corinthians ainda tem mais 3 chances ao longo do ano para conseguir a classificação para o principal campeonato do país. Uma delas seria ganhando a Copa do Brasil deste ano, que é uma missão bem difícil, né? Levando em consideração o estado que o clube está hoje em dia. Ou então indo mais além e o Corinthians ser campeão da Sul-Americana. E na pior das hipóteses, ir bem no Campeonato Brasileiro e terminar pelo menos na zona de classificação para a Libertadores. O que não aconteceu no Brasileirão do ano passado. Ficaram na 13ª posição. E se o Corinthians não conseguir nenhuma dessas coisas que eu citei, aí sim o Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025, perdendo uma boa renda, uma boa grana. O que o Corinthians precisa fazer para conseguir a classificação para a Copa do Brasil de 2025? Pois é, agora que o Corinthians foi eliminado do Paulistão, ainda na fase de grupos, perdeu a vaga para a principal competição do país de 2025. Isso porque o Paulistão só oferece apenas 5 vagas, sendo 4 para os times que chegam na semifinal e mais uma para o time melhor colocado no geral. E como o Timão foi eliminado ainda na fase de grupos, com uma rodada de antecedência, depois de uma campanha horrorosa no Paulistão, dessa forma não conseguiram a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Mas não tem nada acabado, porque o Corinthians ainda tem mais 3 chances ao longo do ano para conseguir a classificação para o principal campeonato do país. Uma delas seria ganhando a Copa do Brasil desse ano, que é uma missão bem difícil, né? Levando em consideração o estado que o clube está hoje em dia. Ou então indo mais além e o Corinthians ser campeão da Sul-Americana. E na pior das hipóteses, ir bem no Campeonato Brasileiro e terminar pelo menos na zona de classificação para a Libertadores. O que não aconteceu no Brasileirão do ano passado. Ficaram na 13ª posição. E se o Corinthians não conseguir nenhuma dessas coisas que eu citei, aí sim o Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025, perdendo uma boa renda, uma boa grana. O que o Corinthians precisa fazer para conseguir a classificação para a Copa do Brasil de 2025? Pois é, agora que o Corinthians foi eliminado do Paulistão, ainda na fase de grupos, perdeu a vaga para a principal competição do país de 2025. Isso porque o Paulistão só oferece apenas 5 vagas, sendo 4 para os times que chegam na semifinal e mais uma para o time melhor colocado no geral. E como o Timão foi eliminado ainda na fase de grupos, com uma rodada de antecedência, depois de uma campanha horrorosa no Paulistão, dessa forma não conseguiram a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Mas não tem nada acabado, porque o Corinthians ainda tem mais 3 chances ao longo do ano para conseguir a classificação para o principal campeonato do país. Uma delas seria ganhando a Copa do Brasil deste ano, que é uma missão bem difícil, né? Levando em consideração o estado que o clube está hoje em dia. Ou então indo mais além e o Corinthians ser campeão da Sul-Americana. E na pior das hipóteses, ir bem no Campeonato Brasileiro e terminar pelo menos na zona de classificação para a Libertadores. O que não aconteceu no Brasileirão do ano passado. Ficaram na 13ª posição. E se o Corinthians não conseguir nenhuma dessas coisas que eu citei, aí sim o Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025. Perdendo uma boa renda, uma boa grana. O que o Corinthians precisa fazer para conseguir a classificação para a Copa do Brasil de 2025? Pois é, agora que o Corinthians foi eliminado do Paulistão, ainda na fase de grupos, perdeu a vaga para a principal competição do país de 2025. Isso porque o Paulistão só oferece apenas 5 vagas, sendo 4 para os times que
que chegam na semifinal e mais uma para o time melhor colocado no geral. E como o Timão foi eliminado ainda na fase de grupos, com uma rodada de antecedência, depois de uma campanha horrorosa no Paulistão, dessa forma não conseguiram a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Mas não tem nada acabado, porque o Corinthians ainda tem mais 3 chances ao longo do ano para conseguir a classificação para o principal campeonato do país. Uma delas seria ganhando a Copa do Brasil desse ano, que é uma missão bem difícil, né? Levando em consideração o estado que o clube está hoje em dia. Ou então indo mais além e o Corinthians ser campeão da Sul-Americana. E na pior das hipóteses, ir bem no Campeonato Brasileiro e terminar pelo menos na zona de classificação para a Libertadores. O que não aconteceu no Brasileirão do ano passado. Ficaram na 13ª posição. E se o Corinthians não conseguir nenhuma dessas coisas que eu citei, aí sim o Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025. Perdendo uma boa renda, uma boa grana. O que o Corinthians precisa fazer para conseguir a classificação para a Copa do Brasil em 2025? Pois é, agora que o Corinthians foi eliminado do Paulistão, ainda na fase de grupos, perdeu a vaga para a principal competição do país de 2025. Isso porque o Paulistão só oferece apenas 5 vagas, sendo 4 para o time que chegou na semifinal e mais uma para o time melhor colocado no geral. E como o Timão foi eliminado ainda na fase de grupos, com uma rodada de antecedência, depois de uma campanha horrorosa no Paulistão, dessa forma não conseguiram a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Mas não tem nada acabado, porque o Corinthians ainda tem mais 3 chances ao longo do ano para conseguir a classificação para o principal campeonato do país. Uma delas seria ganhando a Copa do Brasil desse ano, que é uma missão bem difícil, né? Levando em consideração o estado que o clube está hoje em dia. Ou então indo mais além e o Corinthians ser campeão da Sul-Americana. E na pior das hipóteses, ir bem no Campeonato Brasileiro e terminar pelo menos na zona de classificação para a Libertadores. O que não aconteceu no Brasileirão do ano passado. Ficaram na 13ª posição. E se o Corinthians não conseguir nenhuma dessas coisas que eu citei, aí sim o Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025, perdendo uma boa renda, uma boa grana. O que o Corinthians precisa fazer para conseguir a classificação para a Copa do Brasil de 2025? Pois é, agora que o Corinthians foi eliminado do Paulistão, ainda na fase de grupos, perdeu a vaga para a principal competição do país de 2025. Isso porque o Paulistão só oferece apenas 5 vagas, sendo 4 para os times que chegam na semifinal e mais uma para o time melhor colocado no geral. E como o Timão foi eliminado ainda na fase de grupos, com uma rodada de antecedência, depois de uma campanha horrorosa no Paulistão, dessa forma não conseguiram a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Mas não tem nada acabado, porque o Corinthians ainda tem mais 3 chances ao longo do ano para conseguir a classificação para o principal campeonato do país. Uma delas seria ganhando a Copa do Brasil.